Olá, meus amigos, aqui professor Ronaldo. Eu quero falar com vocês exatamente sobre os artigos indefinidos a e a n. Quero falar para vocês que é muito tranquilo, é muito fácil, tá? Quero dizer para vocês que os artigos indefinidos, a gente tem uma, uns, umas. Não é o nosso caso aqui, esse uns, umas, porque uns, umas, eles são plural. O que a gente vai ver aqui é o singular, tá bom? Então, os artigos indefinidos, eles determinam a maneira vaga, indeterminada ou imprecisa, né? Uma pessoa, objeto ou lugar ao qual se faz a menção anterior ao texto, tá? Então, só que em inglês, nós temos o seguinte, ó, o artigo indefinido a e o artigo indefinido an. Como é que a gente usa? Qual a sua tradução? Veja bem, o artigo indefinido a significa uma. O artigo indefinido an significa também uma. Agora, a particularidade, por exemplo, do a e do an é que é o seguinte, o a ele será usado antes de palavras iniciadas com consoantes, tá? Eu até coloquei aqui um exemplo, olha, I have a cat. Eu tenho um gato. Então, veja bem que esse a que está aqui, que é o artigo indefinido, ele vai antes dessa palavra cat, que significa gato. Mas veja que essa palavra cat, ela inicia por uma consoante, tá? Então, é aqui que vai ser usado o a. Por exemplo, I want to work at a hospital. Veja, nós temos aqui, né, esse H funcionando como consoante. Portanto, vai caber aqui a gente utilizar o a, tá? Por exemplo, se eu quiser colocar, por exemplo, aqui, a doctor, né? A doctor, um médico, né? Ó, um médico, tá? Né? Se eu quiser falar, por exemplo, assim, né? A pen, ó, uma caneta. E assim por diante. Muito simples, né? Portanto, o a é um artigo indefinido e ele é utilizado antes de consoantes, tá? Olha, antes de consoantes. Até coloquei bem aqui para vocês, consoantes. Vamos então ver aqui esse an. É basicamente o oposto do a aqui, né? Então, ele será usado sempre antes de palavras iniciadas por vogais. Vamos então ver aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, aqui, ó, she eats, quer dizer, ela come, né? She eats an apple. Veja que a palavra apple, ela se inicia por uma vogal, ok? She eats an apple every day. Ela come uma maçã todos os dias. Portanto, aqui, apple começando por vogal, eu deverei usar o an, que significa uma. Olha aqui outro exemplo, ó. I would like to drink an orange juice. Ou seja, eu gostaria de beber um suco de laranja. Veja bem que nós temos aqui, quando você vai falar um suco, a palavra, né, de laranja, no caso, suco, a palavra juice. Mas eu tenho aqui a palavra orange, tá? Que significa laranja. E a palavra laranja, ela inicia por uma vogal. Portanto, bem aqui, eu estou utilizando esse uma para exemplificar como uma laranja. Chamando mais uma vez a sua atenção que esta palavra orange, né, laranja, ela inicia por O e eu devo utilizar AN, ok? Então, isso aqui basicamente é muito simples. Só que para a gente falar para você que o artigo indefinido que nós estamos utilizando aqui, ele é esse aqui, ó, uma, tá? Não falei de uns, umas, porque é plural. O último detalhe que eu quero dizer para você é que o a e o an só são usados em frases que estiver no singular, tá ok? O a e o an são utilizados em frases no singular. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, né, não é o assunto aqui, mas só para dar um exemplo, nós temos aqui o artigo definido, de. Esse de, ele significa o, a, os, as. Agora sim, esse aqui é plural, né? Só ele significa, olha, singular e plural. O, a, os, as.
repito, não é o que a gente está vendo. É porque você pode fazer aquela confusão. Ah, professor, você falou que a e a n significa uma. E uns, umas. Claro, isso é outro assunto. É essa palavra aqui, some. Esse some aqui significa uns, umas, alguns, né? Por exemplo, some men, né? Alguns homens, some men. Alguns homens, tá? E legal. Então aqui nós temos então a e a n significando uma. Só que um é utilizado antes de consoante e o outro utilizado antes de vogal. Bom, a gente vai aqui dando uma sequência na nossa aula. Eu quero falar para vocês sobre os pronomes demonstrativos, tá? Os pronomes demonstrativos, no caso, nós temos aqui o this, o that, o these e o those. Olha, os pronomes demonstrativos, né, eles indicam o lugar, a posição de um elemento durante, sabe, um discurso, tá? Eu quero falar para você, por exemplo, olha, comprei este celular. Não está aqui o exemplo, mas é só para você entender, né? Comprei este celular. Quando você fala assim, comprei este celular, eu estou ali demonstrando, né? Olha, a palavra este. Tanto é que aqui nós temos this, que significa este, esta, isto. É o que está perto, né? Por exemplo, this pen, esta caneta. Olha, that também no singular, significando esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Só que esse that a gente vai mais utilizar para longe, ok? Esse this nós vamos utilizar mais para perto. Então, olha, se eu quiser falar, por exemplo, aqui eu tenho até aqui embaixo, that store is very far from here, né? Esta palavra store significa loja. Aquela loja é muito longe daqui. Portanto, quando eu vou exemplificar, quando eu vou demonstrar longe, eu utilizo that. Quando eu vou exemplificar, demonstrar perto, eu uso this, tá bom? Então, this pen, como eu falei para você, né? Esta caneta, this table, esta mesa. That table, aquela mesa. This table, esta mesa. Quer dizer, perto e longe. Aqui em cima, this perto, that longe. Agora, só que aqui embaixo, nós temos o plural de cada um, né? O plural de this vai ser esse these, tá bom? E eu tenho aqui o plural de that, que é esse aqui, ó, que vai ser esse those. Então, se eu quiser falar, por exemplo, assim, ó, um exemplo aqui embaixo. These are our dogs. Estes são os nossos cachorros, tá? Aqui no plural. Então, these, plural. Agora, esse these, eu posso dizer que ele é para perto, tá? Estes, estas, né? Agora, quando eu vou utilizar o those, eu já vou utilizar para o que está longe, né? Então, aqui, por exemplo, those shoes are very beautiful. Aqueles sapatos são muito bonitos. Tranquilo, né? Então, eu tenho aqui dois utilizados no singular, this e that, e eu tenho aqui dois demonstrativos utilizados no plural, these e those, tá bom? Então, tranquilo, aqui nós temos, então, pronomes demonstrativos, this, that, these, those, utilizado para perto, utilizado em frases no singular, e nós temos aqui o these e o those, pronomes demonstrativos utilizados para seres, objetos, pessoas, né, que estão perto ou longe. Esse aqui a gente utiliza no plural e esse aqui no singular, ok? Então, um abraço para você e professor Ronaldo. Beleza, um abraço.